pessoal. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, professor. Tudo bem? Ótimo. Deixa eu ver quem está aqui. 9 alunos, tá bom? Cleison, Daniela, Jéssica, José, Max, Oscar, Vanessa e Laura agora, né? Bom, pessoal, bom dia. Estamos gravando hoje a aula de hoje, ela vai ficar disponibilizada. Nós vamos seguir o nosso cronograma, tá? A aula de hoje, seguindo o nosso cronograma, é para... Deixa eu visualizar aqui. Tá aqui. Então, a aula de hoje é dia 11/8. Então, nós temos hoje a aula de busca na web e portais com dados públicos em saúde. Na verdade, dados acadêmicos de qualquer natureza, nós vamos ver, né? Incluem aí os dados públicos em saúde. Basta a gente consultar aí de acordo com as palavras-chave específicas. Bom, então vamos lá. Tá? Opa, mais um aqui. Perfeito. Acredito que vocês estejam visualizando aí a minha tela. Então, eu vou iniciar a aula. A qualquer momento, vocês podem me interromper se tiverem alguma dúvida, ok? Bom, primeiramente, a gente vai... ver os conteúdos de mecanismo de busca na internet, tá? Acredito que todo mundo aí sabe fazer busca na internet. Porém, algumas coisas talvez vocês ainda não utilizem. Então, a gente vai trabalhar isso, né? Bom, o ideal que a gente gostaria, né, seria que a internet fosse igual uma biblioteca dessa maneira aí, ó. Ou seja, tudo organizadinho, bonitinho. Você quer uma informação, você vai lá e você busca. Tu sabe onde encontra, né? Isso seria o mundo ideal, né? Se a internet fosse assim, seria maravilhoso, né? No entanto, a nossa internet é mais ou menos desse jeito, tá? Então, assim, se eu quero pegar uma informação, eu tenho que cuidar muito. Onde eu vou buscar essa informação, tá? De onde eu retirei essa informação. Então, tudo isso nós devemos levar em conta quando você vai fazer uma pesquisa de qualquer coisa na internet. Ah, sei lá, o que passar no machucado para mordida de aranha, sei lá, né? Então, depende, tem sites que você não pode levar em conta o que escrevem em relação a isso, tá? Então, só dando um exemplo assim bem simples para vocês, a gente tem que cuidar a fonte, né? A fonte é muito importante. Então, a internet é como uma biblioteca, mas ela não tem um catálogo onde você pode buscar a informação correta no lugar correto. E, além disso, os livros dessa biblioteca, eles se movem todos os dias. Amanhã tem essa informação, depois de amanhã pode não ter. Então, isso tudo complica nossas buscas. Então, como que a gente encontra qualquer informação na internet de modo seguro, adequado e, principalmente, no sentido acadêmico, né? Que a gente usa muito. Vocês vão fazer TCC, essas paradas aí, artigos e tal. Como que você referencia tal autor? Tá? Então, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Acho que é importante para vocês aí. É uma aula que serve para todas as disciplinas. Então, o objetivo da aula é apresentar os fundamentos essenciais sobre busca de informação na internet e os motores de busca da web, abordando detalhes do Google, né? A busca do Google, que é a mais utilizada aí na internet, né? E mais relevante atualmente. Então, vamos ver o quê? Qual é a agenda de hoje do sumário? Fundamentos de busca de informação na web, ferramentas ou motores de busca, o que são, né? Mecanismos de pesquisa simples e avançados do Google, o Google Acadêmico, avaliação de sites acadêmicos, né? Portais e bases de dados científicas. Esses são os conteúdos que a gente vai ver hoje, né? Em dois PDFs aí que estão disponíveis no SIGA para vocês. Então, a motivação é isso que eu expliquei para vocês, pessoal. Como eu encontro o que eu preciso na internet, né? É confiável isso? Tá? Como eu embasar meu estudo utilizando outros estudos? Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente está fazendo uma busca, principalmente na internet, né? Hoje em dia, aposto... Qual é a última vez que cada um de vocês foi numa biblioteca? Aposto que não antes. A última vez que vocês fizeram a pesquisar o último dado aí foi consultar na internet, né? Então, isso é importante a gente saber usar essa ferramenta. Vantagem da internet. Ela é atualizada, tem fácil acesso, tem grande disponibilidade, né? E grande variedade de recursos. A desvantagem é que ela é desorganizada,
os mecanismos de busca são imperfeitos, né? E a gente pode usar ela para fins maléficos aqui, ou seja, podem ter fake news, né? Então, pode ter informações falsas, né? Notícias inverídicas aí. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? Todos esses tipos de conteúdo aqui estão disponíveis, né? Livros, e-books, jornais eletrônicos, bases de dados bibliográficas, páginas pessoais, blogs. Vou referenciar um blog no meu TCC? Depende, né, de quem é esse blog, né? Mas geralmente não se referencia um blog, porque não é tão confiável, não passou pela revisão por pares o que está escrito lá. Então, a gente vai ver também o que é revisão por pares hoje. Então, na internet, a gente tem muitos meios, né? Muitos recursos. E isso facilita e também prejudica, se você não souber usar. Então, a busca, geralmente, você inicia ela combinando sinônimos, palavras-chave, associações, operadores booleanos e de proximidade, que o Google disponibiliza. Aí você analisa o resultado. E aí, quando você analisa esse resultado, você compara se está mais ou menos os artigos, os retornos que você quer ou não, e você vai refinar essa busca com novas palavras, diminuindo os códigos, refinando, restringindo a pesquisa em si. Tá? Então, esse processo é cíclico até você conseguir obter o que você está procurando na web. Então, como que a gente busca uma informação na internet? Qual site usar? Qual site é melhor? Como eu encontro exatamente o que eu preciso, né? Bom, tem dois casos. Ou você já sabe onde está a informação que você precisa, ou você vai precisar de algum mecanismo de busca que nós chamamos de motores de busca, os search engines, né? E o Google é um deles, no caso. Existem diversos outros aí, tá? Mas o Google é um deles. Então, os motores de busca são programas ou computadores, né, que são softwares, acionados por páginas na web, e eles localizam outras páginas por meio de palavras-chave, critérios de busca que a gente fornece. Então, eles fazem uma varredura de todos os sites da internet, indexando as páginas, né, e documentos encontrados cujo critério de busca coincide com aquele que a gente está pesquisando. Então, os 3 sites principais aí hoje, o Yahoo nem tanto mais, que nem tem Yahoo, tem que até dar uma olhada. Tá? Mas o Bing também é utilizado, da Microsoft, o Google e o Yahoo. Bom, desses nós vamos conhecer um pouco mais a fundo o Google, que é o indexador mais usado no mundo. Ele é simples, objetivo e fornece bons resultados, embora ele tenha a parte ali que seja paga, né? Que eu vou explicar para vocês. E ele é lucrativo também, exatamente por isso. Eu posso pagar o Google para, quando pesquisar o termo relacionado à minha empresa, coloque meu link por primeiro. Tá? Então, isso pode acontecer também. São os links patrocinados. Como que o Google surgiu? De um projeto de doutorado em 96, por Larry Page e Sergey Brin. E eles estavam descontentes, né, com as buscas que esses 2 estudantes faziam na internet lá nos Estados Unidos. Então, eles construíram um site para buscar as informações de maneira mais avançada e com maior qualidade. Tá? Então, hoje o Google tem essa carinha aí. A gente tem a área de palavras-chave, a área de e-mail, pesquisas e acesso a todos os aplicativos do Google aqui na direita. E nós temos a parte de configuração da pesquisa avançada, onde você delimita diversas características aí para refinar a tua pesquisa. Aqui nós temos, gente, dentro de aplicativos do Google, as aplicações que o Google nos disponibiliza gratuitamente, basta você criar uma conta do Google, a gente tem esses vários itens aí, ó. O Google+, que é uma rede social, acredito que foi descontinuada. O Google Maps, muito utilizado para GPS, essa parada de rota e tudo mais. Google Drive para armazenamento em nuvem, Gmail, imagens, YouTube, sites, agendas, documentos. Isso aqui é o Office da web, né? Tipo um Office que rola na internet. Você pode compartilhar documento, é bem interessante. Então, nós temos diversas aplicações aí, tá? E aí, eu uso várias delas, tá? Hoje em dia, deixa eu ver, eu uso todas essas aí. Exatamente todas. Tirando a Google+, ali, a rede social. Tá? Então, todos são muito úteis atualmente. Então, aqui você tem os aplicativos, beleza? Aqui, na parte de busca avançada em configurações, você tem uma parte de pesquisa avançada. Então, você pode fazer uma pesquisa simples ou avançada. Na pesquisa simples, por exemplo, quero pesquisar os professores da Unila, ele vai me retornar ali a quantidade de resultados, né, que foram indexados, com a palavra professores e Unila, nos sites ali. E isso é uma busca simples, tá, pessoal? Na busca avançada, a gente pode configurar outras coisas. Por exemplo, preço de veículo.
Então, uma coisa que eu gosto de fazer, e às vezes também atrapalha, cada pesquisa que eu faço, eu coloco em abas diferentes, tá? Por quê? Porque daí eu sei a diferença entre uma e outra, consigo visualizar elas e tudo mais. Cuidado que isso aqui aumenta muito, aí você se perde depois, né? Então, as pesquisas simples que a gente realiza no Google, por exemplo, o Nila, vai encontrar todos os sites que tem a palavra Unila, em qualquer lugar, tá? Unila Cursos, vai encontrar todos os sites que tem a palavra Unila, em algum outro lugar aparece a palavra cursos, tá? Pode retornar sites que não tenham curso também, ou que não tenham Unila, nesse caso. Agora, se eu tiver Unila mais curso mais medicina, vai me encontrar todos os sites, vai me retornar todos os sites que tem a palavra Unila e curso em medicina. Tem que ter as três juntas. Então, olha só. Na primeira busca, a gente tinha 416 mil resultados. Na segunda busca, com duas palavras, nós temos uma busca mais restritiva. Então, diminuiu para 148 mil resultados. Na terceira busca, nós estamos obrigando a ter as três palavras juntas. Então, tinha 97.700 sites, né, localizados. E na quarta busca, que é a mais... Dessas quatro aqui, é a busca mais refinada, nós temos a palavra Unila, seguido obrigatoriamente, esse mais significa, o que vem depois do mais é obrigatório. E entre aspas significa, encontre exatamente esse texto que tem aqui, ó. Curso, espaço de, espaço medicina. Então, por exemplo, Unila mais curso de medicina, nós temos 37.900 sites, tínhamos, né, falando sobre Unila mais curso de medicina, exatamente com esse texto, ok? Obrigatoriamente. Beleza? Qual a diferença entre essas pesquisas? É o refinamento, tá? Basicamente o refinamento. Da A, você tem mais resultados, pode ver, 416 mil, e na B a gente tem menos resultados, 37 mil. Eu estou refinando a minha busca, tá? E aí eu consigo atingir basicamente o que eu quero. Então, olha só. Os principais operadores para se refinar uma busca no Google. O mais, pessoal, ele obriga o termo seguinte a existir na pesquisa, tá? O menos, ele retorna somente os sites, por exemplo, que não tem a palavra curso. Por exemplo, aqui Unila tracinho curso. Significa o quê? Unila menos curso. Todos os sites que tenham Unila, mas não pode ter em nenhum lugar a palavra curso. Eu não quero a palavra curso, tá? Unila menos medicina. Eu quero todos os sites que tenham a palavra Unila, mas que não falem nada sobre medicina. Não citem essa palavra medicina. E aí, outra coisa que o Google tem é o til. Tá? Esse til, perto de uma palavra, ele retorna o sinônimo daquela palavra, de acordo com o Google. Tá? Então, Unila tracinho saúde, provavelmente vai ter coisa de saúde coletiva, de medicina, alguma coisa assim. Ok? O operador asterisco, ele é usado para representar uma ou mais palavras, por exemplo, Unila mais curso asterisco, retorna qualquer curso da Unila, que no site tem a palavra Unila, seguido de curso de história, sei lá, curso de letras, curso de biotecnologia, curso de qualquer coisa, tá? Então, é assim que funciona. O asterisco significa uma ou mais palavras, ok? O OR, maiúsculo, OR, por exemplo, ciências or medicina. Então, ele retorna os sites que possuem somente um dos dois termos, ciências ou medicina, eu não quero os dois. Se fala de um ou fala do outro, me retorne, mas não que fale dos dois juntos. E se eu quero os dois juntos, eu vou usar o OR minúsculo, tá? Todos os sites que retornam, que tenham a palavra OR, a palavra Unila, OR, a palavra medicina, beleza? Só um segundinho, pessoal. Eu vou trancar minha cachorra aqui que tá latindo. Só um minutinho. Cala a boca, gente. Cachorrinho. Bom, voltei, desculpa. Voltei aqui, tá, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tudo bom e Não. Fechou, pessoal. Estou tentando ser rápido para vocês aí, para não enrolar muito. Beleza. Ops, esqueci. Cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Perfeito. Professor, Pode falar. tá bem baixo o seu áudio. Tem como aumentar um pouquinho? Uau, eu estou no máximo aqui, hein? Peraí. Não é o teu, não? Eu Começo, escuto, porque pra velho. mim tá normal. Será que é só para mim? Eu estou no máximo aqui no microfone. Eu acho que sim, Vanessa. Mas Pode o meu também ser. tá no máximo aqui, mas tá bem baixo. Certo. Se você não entendeu qualquer coisa, Vanessa, me avisa daí.
Ok, professor, obrigada. Tá, vou puxar o meu microfone aqui mais para perto. É que eu tenho um microfonezinho legalzinho aqui, aí. Só Tá tem um no máximo. microfone só pra isso, prof? Que chique. É mal menos, é isso aqui, ó. Eu tive Muito top. problema, muito problema, aí eu comprei essa paradinha aí. Mas facilitar. Bom, então, pessoal, a gente tem esses dois mecanismos, OR maiúsculo e OR minúsculo, né? Um excludente, outro é inclusivo ali, que a gente pode utilizar também, tá? E além disso, um outro operador muito útil é o aspas dupla, tá? Esse operador de aspas duplas, tudo que tiver entre o início e fim das aspas dupla, o texto que tiver aqui dentro, ele tem que ser encontrado no site, tá? Então, é obrigatório. Por exemplo, se eu pesquisar só no Google, curso de medicina, por exemplo, o que vai aparecer? Pode ter site com a palavra curso, pode ter site com a palavra medicina, vai ter um monte de site com a palavra de ali. Agora, se eu pesquisar no Google, curso de medicina, entre aspas, eu vou me retornar. Vamos abrir o Google aqui, ó. Entre aspas dupla. Vou aumentar aqui para vocês, tá? Aí. Ó, ele vai me retornar todos os sites que tem, em algum lugar no site vai ter que falar curso de medicina, tá? Tem a parte aqui, tem a parte embaixo. Nossa, tem muita coisa, ó, mas vai ter sempre exatamente esse texto, curso de medicina, tá? O curso de medicina. Exceto os primeiros links aqui, que alguns também, às vezes, são patrocinados, como disse para vocês, tá? Então, isso é muito útil, por exemplo, se eu quero achar todas as informações sobre uma determinada pessoa na internet, por exemplo. Se quiserem achar tudo sobre mim, gente, vai estar aqui, ó. A primeira coisa que aparece é coisa da Unila. Coisa da Unila, escavador, Google Scholar, acervo digital. Isso aqui é a minha dissertação de mestrado da UFPR. A minha foto já apareceu ali, a outra foto apareceu aqui. Gente, nossa, tem site aqui que... A Minerva, eu nunca fiz isso. Caraca. É bom você pesquisar com o nome de vocês. Parece, meu Deus. Esse site aqui, eu nunca vi esse site aqui, velho. Nossa. Tem um cara com meu nome. Nossa, o FPR, eu não lembro disso aqui. Caraca, mano, tudo bem. Mas aqui, ó, acha os artigos que a gente publica, tem um monte de coisa assim, tá? Então, e ó, tem mais 1.430 resultados com o meu nome. Eu posso ver tudo, tá? Então, gente, é bem interessante. Você quer pesquisar exatamente um termo, um CPF, né? Sei lá, você coloca o CPF da pessoa aqui e tal, você pesquisa. Se tem ou não, em algum lugar na web, tem um monte de coisa aqui que você pode fazer. Tá? Então, aspas dupla é muito útil para você refinar a busca. E você pode combinar, por exemplo, eu quero tudo que fala do meu nome, mais, deixa eu aumentar aqui para vocês, mais o Nila. Ou seja, vai aparecer todos os sites que falam o meu nome completo e depois alguma coisa com o Nila. Tá? Tem que ter a palavra Unila no meio, ó. Google Scholar fala que eu sou da Unila, beleza? Então, aqui, ó. Tem um monte, gente, tem um monte. Aí você vai ver aqui, ó. Isso aqui é o artigo que a gente publicou esses dias. Também vai ter o Nila, tá vendo? Também vai ter o Nila e tal. Então, beleza. Então, assim, é muito útil, tá, pessoal? E, além disso, o Google faz o quê? Ele é calculadora. Se eu digitar, por exemplo, 50 mais 356. Ele me mostra aqui. Se eu quiser saber quanto que é 13,5% de 1.000. Tá lá, ó, 135. Então, ele é uma calculadora também. Ele converte medidas 10 centímetros para polegada, tá? Então, vamos lá. Como eu sou preguiçoso, eu vou digitar aqui, ó, 10 cm para polegada. Tá lá, ó, ele converteu 3,9 polegadas. E uma coisa que eu gosto de usar bastante é isso aqui, pessoal. Eu quero pesquisar no site eu quero pesquisar sobre o meu aluno Victor de iniciação científica no site da Unila.
Olha só. Eu estou pesquisando aqui, pessoal, sobre todos os alunos Victor, que se chamam Victor, e tudo que está publicado dentro somente do site da Unila EduBR. Pode olhar aqui, ó. Então vai achou Victor Arturo, Victor Igor, Victor Raul Souza. Tem vários alunos aqui, tudo que fala de Victor e está dentro do site da Unila, eu consigo localizar. Se eu usar a palavra site, e coloco o nome do site, seguido de qualquer outra coisa, por exemplo, eu quero tudo que fale sobre mim na Unila. Vou obrigar a ter o Joilan na Unila. Então, olha só. Vai me retornar todos os sites da Unila que em algum momento cita meu nome, tá? Então, isso facilita bastante eu pesquisar as paradas. Quanto tem a parada aqui? 649 publicações no site da Unila que envolvem o meu nome, por exemplo. Tá? Então, é uma coisa útil. Quando você quer pesquisar dentro de um único site que você conhece, você coloca site . E aí o nome do site, seguido das combinações das palavras-chave. Por exemplo, Joilan Nunes Maciel, entre aspas, eu poderia colocar. Estou combinando 3 operadores aqui, site, mais e aspas dupla, tá? Então, ó, tudo que tem meu nome completo dentro do site da Unila tá aí. As aulas que eu dou, tá tudo aqui. Nossa, eu nem sabia que tem as aulas que eu dou aqui. Que massa! Bom, tudo público, olha só, cara. Todas as aulas que eu já dei, olha só. Viu como a gente aprende uma coisa nova a cada dia? Eu nem sabia que tinha isso no site da Unila. É público, né? Bom, então, pessoal, é bem interessante isso aí. Ó. Por exemplo, taxa IPTU, site www.fozdiguaçu.pr.gov.br. Vai me localizar um link dentro do site da Prefeitura de Foz que me fale da taxa de IPTU, se eu quiser pagá-la e tal, acessá-la e tudo mais, tá? Além disso, nós temos operadores de formatos e tipos, né? Por exemplo, Unila, espaço, file type, ou seja, arquivo tipo PDF. Então, o que isso vai me retornar? Vai me retornar todos os sites que têm a palavra Unila e existem links para arquivo em PDF. Professor, peraí, não estou entendendo. Calma, vou te mostrar aqui, google.com. Então, eu quero, pessoal, agora encontrar todos os sites que tem o meu nome e tem uma figura, uma imagem com o meu nome. Não tem no Google, tá? Por exemplo, mas se eu quiser pesquisar no Google todas as imagens de um macaco, file type significa arquivo tipo. Me encontre somente sites que tem um arquivo JPEG, JPG, e que tem a palavra macaco em algum lugar. Tá lá, ó. Pessoal, eles mudaram o Google. Você vai encontrar isso só aqui nos imagens agora. Sacanagem, hein? Ficou mais fácil. Mas tudo bem. Agora, imagem, ele tem o link de imagem. Porém, eu posso pesquisar isso aqui, ó. Eu quero todos... vamos fazer o seguinte. Coronavírus. Olha só, quero pesquisar todos os sites que falam de coronavírus e tenham uma apresentação em PowerPoint. Tá? Opa. Olha lá. Olha lá. Ó. Estão vendo aqui embaixo? Aqui começam as informações. Então, olha só. Epidemiologia, esse site aqui, ele pode, não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Tem um arquivinho aqui, ó, PPT. Se eu clicar aqui, vai abrir um PPT, um PowerPoint. Então, vamos pegar aqui, ó, apresentação do PowerPoint de Ribeirão Preto. Tá baixando aqui, ó. Baixou o arquivo do PowerPoint, eu vou abrir ele, ó. Tá lá, ó. Isso aqui é uma apresentação de coronavírus, estão vendo? Então, assim, é uma apresentação que eu acabei de baixar na web. Somente delimitando o seguinte, me encontre todos os sites que falam de coronavírus, porém, que tenham links, que tenham arquivos, ou link para arquivo, do tipo PowerPoint, ou PPTX, que é o PowerPoint mais novo, né? Então, vai aparecer aqui embaixo, ó. Vai ter aqui, aí, ó. Aqui começa todos os links, ó. Não, professor, eu quero todos que sejam documento do Word, .doc. Pronto, ó. Todos os documentos texto do Word que tem site .doc, ó. .doc. Se eu abrir aqui, é um documento .doc, não sei o que é, mas é um .doc. Ou PDF, tá? Coloquei PDF aqui, ó. Apareceu, ó. Apresentação PowerPoint, mas é um PDF aqui que tem. Se eu abrir aqui, vai abrir um PDF agora, olha lá. Esse é um PDF, tá vendo?
Então, a gente consegue refinar e pesquisar arquivos do tipo PDF, JPEG, que é imagem, MP3, que é música, DOC, TXT, o que vocês imaginarem, tá? Vídeo, MP4, tudo. Vocês colocam depois do file type, 2 pontos, o formato do arquivo, e aí vocês conseguem localizar os sites que tem esses links aí, tá? Isso aqui é bastante útil também. Bom, nós temos também o operador de 2 pontos, né? Por exemplo, no Google eu posso pesquisar TV Sony entre 300, 2 pontos, R$500. O Google vai me retornar sites com isso aí, tá? Mas hoje já tem coisa mais nova. No Google a gente tem, se você quer pesquisar preço, eu sempre uso o Google Shopping, tá? Google Shopping, ele te dá o preço de todas as paradas, já tem várias configurações aqui, você não precisa digitar aqui em cima, tá? Então tem isso também. E aqui, pessoal, tem uma tabela de operadores de busca do Google, que está disponível nesse link, né? Então, um dos operadores que eu falei para vocês é o File Type, tá aqui, ó, como usa. O outro operador que eu falei para vocês é o Site, para pesquisar dentro de um determinado site, né? Então, é bem interessante vocês saberem isso aí, nesse link tem mais informações, tá? O Google também tem a pesquisa avançada, aqui embaixo, quando você clica aqui em configurações, tem a pesquisa avançada, e lá você pode pesquisar com todas as palavras, com a expressão exata, aqui é o entre aspas, que eu expliquei para vocês. Se colocar entre aspas, é igual escrever aqui nessa linha. Qualquer uma das palavras, isso é o OR, que eu falei para vocês, né? E tem várias outras aqui, ó. Posso pesquisar nos idiomas específicos, nas regiões e países específicos, organizar por data, tem várias informações aí, tá? Depois vocês olhem ali e tudo mais. Como você acessa as configurações de pesquisa avançada? Ferramenta de pesquisa ou aqui. Então, se você olhar aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, google.com, ó, configurações, pesquisa avançada, tá? Então, você clica em pesquisa avançada, vem aquela telinha ali, você configura o que você quiser aqui. Então, tu consegue refinar melhor a tua busca, ok? Beleza? Aqui faço... aí é o seguinte, pessoal. Tudo que você quer pesquisar sobre comum, você usa o Google. Se você quer pesquisar na área acadêmica, para o seu TCC, para o seu artigo, você já usa o scholar.google.com, que é o Google acadêmico. Então, se você vier aqui, ó, e digitar scholar.google.com, vai abrir essa telinha. Tá? Então, vai abrir essa telinha. Vejam que mudou aqui. Então, tudo que eu localizar aqui, ó, eu vou localizar no mundo acadêmico, indexado de forma em sites acadêmicos, em bases de dados científicas e assim por diante. É o que ele usa para indexar esses resultados. Por que está escrito sobre o ombro de gigantes aqui? Imaginem o seguinte, porque a academia seria um gigante e o Google está no ombro dela pesquisando tudo que ela faz. Então, seria nesse sentido, tá? Então, olha só, vou pesquisar, eu quero saber sobre eu no mundo acadêmico. Tá? Ó, ele já achou um perfil de usuário, porque eu cadastrei, mas aqui ele vai me dar, pessoal, todos os artigos que eu já fiz até hoje na minha vida. Tá lá, ó. Artigo que eu publiquei, artigo que eu publiquei, artigo que eu publiquei, artigo, livro. Então, assim, isso de um autor. Agora, se eu quiser saber sobre coronavírus, gente, todas as publicações sobre coronavírus, o Google está indexando aqui, ó. Por exemplo, aqui você pode organizar por data, por relevância, incluir patentes, incluir citações. Então, aqui, ó, uma revisão da doença de coronavírus em 2019. Isso aqui é uma publicação que foi feita na Springer. Você pode baixar... Não pode baixar o PDF, porque você tem que pagar. Pode. Aqui é o PDF do artigo. Ó. Então, você consegue... Esse artigo você poderia citar no seu trabalho, tá? Facilmente, tranquilamente, né? Porque é um artigo publicado numa revista conceituada, é um artigo de review, então é bem interessante, tá? Então, a gente usa o Scholar, basicamente, para fazer pesquisa acadêmica. Gravem isso, tá? Aqui você encontra artigo, tese, livro, resumo, opiniões, artigos de revistas, etc. Tá? Permite explorar os trabalhos relacionados a determinado tema, por exemplo, o coronavírus, que a gente fez, os autores sobre esse tema, as publicações completas. Então, assim, o Google vai indexar aqui publicações acadêmicas. Tá? Tudo que aparecer aqui, ó, quantos resultados tem? 1.720.000 resultados sobre coronavírus. Tá? Então, é bem importante vocês utilizarem o Google Acadêmico na área acadêmica. Ok? Então, aqui tem só explicando, né? Pesquisei meu nome, aqui as publicações, aqui os PDFs dos artigos publicados e assim por diante, tá? Pelo autor.
E além disso, uma outra coisa que vocês devem saber é que o Google permite você localizar um artigo pelo objeto de identificação única dele, que é o DOI, que a gente chama. Então, esse número aqui, ó, pessoal, ele identifica um artigo publicado no mundo unicamente, tá? E esse artigo aqui, ele passou por um processo chamado de revisão por pares. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu pegar esse DOI aqui, barbaridade. Aqui, ó. Vou pegar esse DOI aqui, ó. Copiar. Copiei esse texto. Vou vir aqui no Google. Vamos vir no Google acadêmico, né? Tá lá, ó. Pesquisar. Olha só. Coloquei esse código aqui, que é o objeto de identificação, o número que identifica unicamente esse artigo do mundo, ó. Esse artigo do mundo aqui. Essa é a fonte primária dele, onde você deve referenciar, tá? Então, todo artigo publicado em meio mais consistente, né? Que tenha um objeto, um DOI associado a ele, ele é facilmente acessível no mundo. Por exemplo, esse artigo já foi citado 70 vezes até hoje, tá? Então, é um artigo aí que você pode utilizar na sua referência. Por quê? Porque esse artigo, ele passou, provavelmente, né? Ele já passou por um processo chamado de revisão por pares. Não sei se vocês conhecem o que é isso, mas eu vou explicar basicamente. Tranquilo até agora, pessoal? Beleza? Professor. Pode falar. Eu não peguei quando você disse que o arquigo foi citado várias vezes. Existe uma maneira eletrônica de quando eu publicar o meu, eu também citar esse artigo para que fique essa quantidade aí sendo atualizada, esse balanço? Perfeito, eu vou te explicar isso agora. Boa pergunta, Cris. Então, olha só. Para que um artigo chegue aqui, nesse caso, nesse estado que ele está publicado desde 2010, tá? Esse artigo está publicado desde 2010, nessa revista aqui, Springer Link e tal, online, beleza. Para que ele chegue aqui, por que ele é confiável? Porque antes ele passou por um processo chamado de peer review, revisão por pares. O que é isso? É importante vocês saberem, e a maioria dos alunos saem da faculdade sem saber o que é revisão por pares. Revisão por pares é esse processo aqui, ó. Então, o professor, o aluno, ele começa a ter uma ideia, resolver um problema, desenvolve uma solução, uma teoria e escreve um artigo. Ele pega esse artigo e submete ele para uma revista, um congresso, por exemplo, né? Geralmente, revistas são os mais importantes, tem maior fator de impacto, tá? Congresso é importante, tá? Mas o pessoal prefere publicar em revista, porque tem as melhores avaliações no extrato indexado lá da CAPES, né? Já fui falar artigo A1, A2, B1, B2, B3, né? Então, isso é uma classificação. O A1 é o top dos tops, tá? É o artigo que mais vale ponto. A2 vale um pouco menos que A1, né? Todos os artigos, por exemplo, na área de exatas que são A, são em inglês, só para você ter ideia. Mas, eu não sei se isso se aplica a todas as áreas. Então, o que acontece? Você escreve um artigo com o seu professor, seu orientador, e você submete esse artigo para um conselho editorial, para uma revista. Uma revista tem um gestor que faz a gestão disso aí. O gestor pega o seu artigo, ele vê o título e fala, é da área X e Y. Então, eu vou mandar, sem saber o conteúdo do artigo, vou mandar esse artigo para 2 pesquisadores, ou 3, ou 4, ou 5. Geralmente, número ímpar. Vou mandar para N pesquisadores para avaliarem esse artigo, que são os pares. Então, ele manda para esse artigo para as pessoas que são fera nessa área do seu artigo, elas avaliam o seu artigo, ou seja, os especialistas avaliam esse artigo e eles emitem uma opinião. Essa opinião o artigo pode ser aceito. O artigo pode ser aceito, mas tem que corrigir isso. Ou, esse artigo não é adequado ao Congresso, esse artigo tem problema disso e ele não deve ser aceito. Então, e essa resposta volta para o editor. O editor, como ele mandou para 3 avaliadores ou 5 avaliadores, por exemplo, ele vai olhar, 2 avaliadores aceitaram, 1 avaliador não aceitou. Então eu vou aceitar esse artigo, porque a maioria aceitou com correções, se corrigir, beleza. Ou não, 3 avaliadores, vamos supor que tinha 3 avaliadores, né? 2 rejeitaram e 1 aceitou. Então vou rejeitar esse artigo, o artigo não é aceito. Caso o artigo... E aí essa resposta, o editor envia para o autor do artigo, né? Depois. Aí, por exemplo, caso aceite, né? Mandei para uma revista, para Nature, por exemplo, ou I3E, sei lá. Caso o editor aceite o artigo, ele vai te mandar uma mensagem. Parabéns, seu artigo foi aceito, com correções ou sem correções, que é muito difícil, né? Mas qual que é a vantagem disso?
Você corrige o artigo e submete novamente, ele avalia e dá um ok. Depois disso, o artigo é enviado para a revista, para ficar disponível online, formatado e tudo mais. E aí ele ganha um DOI, por exemplo, associa um número de identificação a ele, e ele fica online. A partir desse momento, o Google já indexa, porque o Google indexa essa revista que você publicou, indexa esse congresso que você publicou. Ele já conhece. E aí, quando alguém pesquisa algum termo do seu artigo, o Google vai dar o link do seu artigo depois, tá? Então, aí você vai aumentando o número de citações. Então, esse processo, por que é confiável isso? Porque o teu artigo, o que você escreveu nele, passou pela revisão dos pares e foi aceita. A metodologia estava certa, era um artigo aceitável, perfeito. E aí você tem muito mais confiança do que eu escrever um artigo e botar no meu blog. E aí ficar lá referenciando o meu blog. Eu posso escrever qualquer baboseira e botar no meu site se eu quiser, tá? Mas não vale muito. Por quê? Porque no site meu eu coloco o que eu quero. Agora, foi publicada nessa revista aqui que a gente viu aqui. Ah, você pode confiar, tá? Então, é muito mais confiável. Ou seja, esse artigo passou pelo processo de peer review, de revisão por pares. Por isso que por isso que o pessoal fala do coronavírus. Ah, a vacina como é que é? A vacina lá do Butantan lá não presta. Cara, eles fizeram os estudos, os artigos já passaram pelo processo de revisão por pares e foi atestada a eficácia. Não tenho que não confiar. É isso. Tá valendo. Pode confiar que... Pode ver. Tá morrendo mais gente? Tá. Mas mesmo com a vacina, o pessoal tá morrendo muito menos. Tá? Então, isso é a segurança que o processo de revisão por pares nos dá na área acadêmica. Por quê? Você faz um... E muitas vezes quem avalia o teu artigo, você não sabe quem é e ele não sabe quem você é. Então, ele não vai passar, entendeu? Então, tem tudo isso também no meio acadêmico aí. Espero que vocês tenham entendido aí o processo de revisão por pares. Beleza? Professor, revisão por pares, ficou ótima a explicação, eu entendi. Mas ainda me restou como é que fica essa citação. Basta eu acessar o link de alguém lá, opa, está citado. E se eu nem abrir ele direito, nem ler, já conta como citado? É isso que eu não entendi. Não, então, quando você tem um artigo aceito para publicação, que você enviou a última versão para o revisor vai pegar o teu artigo e vai publicar lá no site da revista dele ou do congresso dele. Beleza, até aí tudo bem. Ele vai publicar lá. A partir do momento que seu arquivo fica online, lá, o que acontece? Você pode, por exemplo, num trabalho científico, eu vou citar esse seu artigo. Então, Creyson não, né? Mas pega o seu nome, o nome do artigo e tal, tem um formato de revisão. Eu coloquei no meu trabalho. Aí eu pego esse meu trabalho e eu publiquei em outra revista. Na outra revista, o Google vai lá, olha aquela revista e quem eu citei. Ele vai ver que uma das citações daquele meu artigo é você. Então, ele vai jogar o valor 1 para você. Opa, você tem uma citação, o Joilan lá te citou. Entendeu? Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, citado por 70. Esse artigo aqui foi citado por 70. Quem citou ele? É só clicar aqui que você vê. Todos esses artigos aqui citaram aquele artigo anterior. É assim que o Google faz. Ele indexa tudo automaticamente depois que seu artigo está online, ok? Não sei se para isso, professor, eu preciso lá na minha citação, na minha referência, colocar igual as referências de um trabalho normal. Ele entende. E você vai colocar referência do trabalho. Perfeito. Compreendi, obrigado. Fechou. Bom, pessoal, então o processo de revisão por pares são muito importantes, né? Fornecem... Vamos falar agora dos portais, né? Os portais ou bases de dados científicas, elas juntam todas as publicações científicas que já passaram pelo processo de revisão por pares. Então, elas são muito confiáveis, tá? Para você fazer isso aí. Você pode acessar de forma livre ou paga. Na Unila, a gente tem acesso livre, desde que você use o login e senha da Unila. E aqui tem algumas bases de dados, ó, que a gente pode utilizar, I3S, Cielo, Web of Science, PubMed, tem um monte, gente, tem um monte. Esqueci o nome. Tá, esqueci o nome. Depois eu me lembro, mas tem tantas bases aí que a gente pode usar diversas delas aí, tá? Aqui, ó, que eu ia falar? Scopus, que eu uso muito, né? Eu, no meu caso, uso muito. Scopus, Web of Science, Science Direct, Cielo, o periódico da CAPES, que indexa todos eles, tá? Então, aqui tem um link de como a gente configura o acesso ao periódico da CAPES. Eu vou mostrar para vocês depois. E aqui eu coloquei no final um link, né? Pesquisa no Google, pessoal.
umas dicas bem gerais aí de pesquisa. Prefira frases com os termos de buscas próximos uns aos outros. Por exemplo, metodologia científica e não metodologia e científica separados. Use sinônimos quando você quiser os resultados melhores. Evite palavras mais comuns, por exemplo, computador, internet e vírus. Vírus pode ser de computador ou pode ser o vírus do coronavírus, né? É um genérico. Então, assim, a gente tem que sempre tentar estruturar a busca, refinando-a já, deixando-a cada vez mais refinada, tá? E aí, aqui eu finalizo essa primeira parte da aula aí rapidinho, né? Com as referências aqui que a gente tem, beleza? Pessoal, dessa parte, tranquilo? Tranquilo, professor. Perfeito. Vou falar agora rapidinho para vocês isso aqui, pessoal. A parte de pesquisa acadêmica, eu já quero mostrar para vocês como que eu acesso todas as bases de dados da web, né, utilizando o Google. Então, o objetivo aqui dessa segunda parte da aula é apresentar técnicas e ferramentas de pesquisa acadêmica na internet, utilizando bases de dados científicas e as principais bases de dados que são acessíveis de dentro da Unila ou por meio do seu login e senha da Unila institucional, tá? Então, nós vamos falar sobre uns fundamentos de busca, as principais bases do Brasil, América Latina e mundo, e as que são acessíveis na Unila. E eu vou falar para vocês do software de gerenciamento bibliográfico também, bem rapidão, assim. Então, a pesquisa científica no ambiente acadêmico é realizada para você investigar de forma concreta o estado da arte, né, de um determinado tema, tá? Para qualquer área do conhecimento, todo trabalho científico tem lá o embasamento teórico, né, onde você pesquisa os trabalhos já realizados naquela área, alguns conceitos daquela área, assim por diante. Isso pode ser acessível de forma livre ou restrita, tá? Então, as bases de dados ou portais acadêmicos são sites na web, né, portais do web, que contêm documentos científicos reunidos, sejam artigos, livros, patentes, anais de congressos, que já passaram pelo processo de revisão por pares, ou seja, foram publicados corretamente e são confiáveis, né, academicamente. Eles são publicados de modo impresso online, geralmente online, né? Muito mais fácil o acesso. E diferentes instituições privadas mantêm essas bases e podem acessá-las. Inclusive o governo também permite acessá-la e assim por diante, que é o nosso caso da CAPES, né? As pesquisas em documentos em uma base de dados pode ser feita por título, você pode pesquisar por autor, por título, por palavra-chave, por título da revista, por resumo, por data. Você pode pesquisar um documento por diversos itens, tá? Um tema específico. Geralmente é palavras-chave que a gente usa, por isso que é muito importante palavra-chave, né? E a gente pode utilizar um termo e o outro. Então, nesse caso aqui, eu quero pesquisar todos os artigos que falam de A e B juntos, né? Vai me retornar todos os artigos que falam A e B. Ou aqui, todos os artigos que falam de A, ou artigos que falam de B, ou artigos que falam de A e B juntos. Ou aqui eu tenho todos os artigos que falam de A ou não, e não falam de B. Tá? Então, a gente pode combinar AND, OR e NOT nessas bases de dados. Por exemplo, se eu for na Cielo, eu posso, sei lá, Cielo. Aqui, ó, pronto. Se eu for na Cielo, eu quero pesquisar sobre tudo que fala de... Vou aumentar aqui para vocês. Coronavírus AND Brasil. Vamos ver se tem alguma coisa de coronavírus e Brasil. Tá lá, ó. Todos os artigos que falam de coronavírus, em algum lugar fala de Brasil. Pode ser até que os autores sejam do Brasil, tá? Mas ele vai me retornar com a palavra AND, um e outro, tá? Então, a gente pode fazer essas combinações em todas as bases de dados. Cielo, Web of Science, CAPES, Scopus, e aí vai, tá? PubMed, na área médica e tudo mais. Beleza? Aqui eu só estou mostrando para vocês no Cielo, ó, AND, OR, você pode configurar, né? Eu digitei aqui, mas você pode vir aqui e colocar, né, pesquisar e tal. Então, facilita bastante, né? Aqui um exemplo das bases que eu falei para vocês. Aqui os links das principais bases, incluindo a área médica, tá? Que é o meu foco aí do curso, né? Bom, aqui continuação dos links, vocês podem pesquisar. Outros links aqui também, todos aqui vai ficar nesse slide disponível para vocês, tá? E eu quero falar isso aqui para vocês agora. Atualmente, né, desde 2020, atualmente, né, em 2021, a Unila permite vocês acessarem da casa de vocês diversos periódicos por meio do portal de periódicos da CAPES. Então, assim, tem um artigo da I3E, vamos pegar lá, I3E. Vamos pegar um arquivo que fala aqui...
Ah, vamos pegar um artigo meu lá, peraí. Quero dar um exemplo para vocês aqui de um artigo meu aqui, ó, favoritos, que não dá para baixar. Aqui, pronto. Ih, minha internet está zoada, gente. Opa, aqui, ó. Esse é um artigo que eu publiquei esse ano. Vamos vir aqui, ó. Vou pesquisar aqui, ó. Então, esse meu artigo aqui, ele está no I3E. Lá no I3E, é um site que não deixa você baixar esse artigo. Ó, baixar o PDF, eu tenho que pagar, eu tenho que ter um acesso, tá vendo? Eu quero baixar esse artigo, não posso. Por quê? Você tem que ter acesso a esse artigo aqui. Então, a gente tem acesso a isso aqui. Se eu logar com login e senha, dá um Nila, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui de como fazer isso, ó. Aqui está o link, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão acessar o portal de periódico da CAPES, que é esse link aqui, ó. Abrir, avançar. Bom, aceitar o risco e continuar, não tem problema. Opa, eu tenho que logar aqui com o portal de periódico da CAPES. Foi mal, pessoal. Vou abrir aqui, ó. Beleza. Aí vocês vão vir aqui, ó, acesso CAF, né? Quando vocês vierem acesso... Isso aqui tá tudo no slide, pessoal. Item 1, abre o link. 2, acessa ao CAF, né? Aí no 3, você seleciona a Universidade Unila aqui embaixo e você vai colocar o login e senha institucional. E aí você vai ter acesso àquele arquivo, ou acesso a todas as bases de dados. Ó, cliquei aqui, tá vendo? Aí apareceu aqui embaixo, ó, para eu selecionar o Unila. Unila. Tá lá, ó, Unila. Beleza. Quando eu cliquei aqui em Unila, enviar, vai aparecer para mim logar com o login e senha da Unila. E aí eu vou colocar aqui, ó, login. Pronto. Liguei aqui, vou dar um aceitar. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Pedindo se eu concordo. Aceitar, beleza. A partir desse momento, eu consigo pegar aquele artigo. Porque eu já estou logado no... Agora eu venho aqui, ó, e pesquiso a base de dados. Por exemplo, I3E. Base aqui, ó. Base. I3E. Enviar. Olha lá. I3E Explore. Cliquei nela. Agora está redirecionando. Então... Esse link aqui que eu não... Opa. Pessoal, esse link aqui que eu não conseguia baixar, ó. Olha agora. Eu vou conseguir baixar esse link, ó. Esse link. Porque eu estou logado, ó. Opa, acho que eu fiz coisa errada aqui. Olha aqui, ó. Acesso provido pela Unila. Não sei se estão vendo aqui, ó. Acesso provido pela Unila. Então, se eu localizar aquele arquivo ali. Eu tenho que localizar pelo título. Então vamos pelo título. Ó. Aqui eu não conseguia baixar. Aqui eu estou com o login da Unila. Beleza. Ó, estou pesquisando. Tá lá, ó. Já achou meu arquivo lá, tá vendo? Cliquei nele. Então olha só, eu já consigo baixar o PDF, ó. Cliquei aqui, ó. Já está baixando o PDF do meu artigo, olha lá, ó. Coisa que eu não consigo fazer se eu não tenho login e senha da Unila, tá? Então aqui, ó, esse é o artigo que a gente publicou esse ano. Beleza, tá lá o artigo e tal. E aí o que acontece? Eu consigo acessar ele por meio do login da Unila da minha casa. Então isso é uma coisa que muitos alunos nunca usaram, não tem nem ideia que dá para fazer. E às vezes querem baixar um artigo e não sabem como. Então aqui no nosso... Opa, acho que eu errei. Peraí. Acho que eu errei a parada aqui. Não errei não, é isso mesmo. Tá? Então, pessoal, nesses links aqui que eu mostrei para vocês, tem exatamente como vocês acessarem, tá? O link aqui embaixo, para vocês acessarem o portal da CAPES, etc. Localizar a base de dados e fazer a pesquisa na web por meio do login, o acesso institucional da Unila. Tá? Então, isso é muito útil agora que a gente está trabalhando de casa, né? Que está tudo remoto. Tá? Então, pessoal, o que eu queria... E só para finalizar, né? Uma coisa muito útil que eu acho que vocês devem utilizar é o software de gerenciamento bibliográfico. Por exemplo, eu peguei esse meu artigo aqui e baixei o PDF dele, né? Beleza. Se eu baixei o PDF dele... aqui eu estou no login sem acesso. Não tem problema. Se eu baixei o PDF do artigo, o que eu faço aqui? Eu instalei um gerenciador desktop que é o Mendeley. No Mendeley, bem em linhas rápidas para vocês entenderem, porque isso é fora do escopo da disciplina, mas eu já vou explicar para vocês.
facilita a vida de vocês no futuro aí. Vamos supor que eu quero esse artigo aqui, ó. Pá, né? Esse artigo aqui, como que eu cito ele? Citar como? Cite as. Citar como? Tá lá. Assim que a gente tem que citar esse artigo, ó. Desse jeito, tá vendo? Então, nesse artigo aqui, eu vou pegar o DOI dele, ó. Objeto de identificação único dele. Então, nós temos alguns programas que são software de gerenciamento de bibliografia, tá? E você pode juntar isso no Word e fazer citação no Word, no LaTeX, por exemplo. Quem não usa LaTeX pode usar o Word. Então, esse software permite você gerenciar as referências bibliográficas e facilita a escrita de documentos científicos. Quais são esses softwares? Mendeley, EndNote, Zotero, SciTioLike, JabRef, Citation Machine. Eu gosto de usar o Mendeley. Você baixa o Mendeley, instala no seu PC nesse link aqui, né? E aí, como que você usa o Mendeley? Olha aqui, gente. Eu tenho o Mendeley instalado aqui. Vou dar um Enter. Tá aqui o Mendeley, ó. Se você olhar aqui, eu tenho várias pastinhas. Dentro de cada pastinha, eu tenho artigos. Por exemplo, dentro de artigos de revisão na minha área. Então, aqui, ó, tem um PDF. Esse aqui é um artigo de revisão na minha área. Beleza. Eu posso colocar algumas notas, por exemplo, né? Por exemplo, esse artigo apresenta tal informação da minha área. Beleza, isso aqui está salvo, né? Eu posso vir aqui, destacar um texto, eu posso colocar uma nota aqui, escrever alguma coisa sobre ele, vai ficar a nota aqui, né? Eu posso fazer várias coisas. Só que o mais legal aqui é o seguinte, para cada um desses artigos, eu posso consultar todos os artigos que são meus aqui, ó. Meu. Tá aqui, ó. Aquele artigo que vocês viram agora lá na internet, ele tá aqui, ó. Eu já baixei ele, eu tenho ele aqui, ó. Né? Então, aqui tem todos os dados do artigo, os autores, o journal, que é a revista onde foi publicada, o ano, o volume, blá, blá, blá. Vai ter o DOI aqui embaixo, ó. O número de identificação única que eu falei para vocês. Tá vendo? Então, o que facilita isso? Se eu quiser copiar como citar esse artigo aqui, botão direito, copiar como citação formatada. Se eu abrir o Word, olha lá, estou abrindo o Word para vocês conhecem. O Word ou o LibreOffice, tanto faz. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colar aqui, ó, botão direito, colar. Olha lá. Tá bonitinho, né? É a citação no formato, é a referência do meu artigo no formato da BNT, nesse caso. Como que eu sei o formato? Porque eu vim aqui, ó, eu configurei, ó, a BNT do Instituto Brasileiro de Tecnologia. Se eu quiser no formato da I3E, já vou mostrar para vocês. Então, olha só, além disso, o que eu posso fazer? Conforme Joylan falou em, olha só, aqui, ó, eu quero colocar a minha referência. Inserir citação. Joylan. Vamos pegar um artigo meu aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos achar qualquer um. Tudo isso aqui é artigo meu, tá? Mas eu vou achar... Isso aqui, ó. Como é que é o nome do artigo que eu falei? Vamos pegar o Forecast aqui, ó. Esse aqui, ó. Perdão. Ó, já atualizou aqui. Vamos lá. Inserir citação. Coloquei o título do artigo. Olha lá. Já localizou meu artigo. Ok. Ok. Olha lá. Maciel... vamos mudar agora o estilo de formatação aqui, ó. Só para vocês verem, no formato I3E, aonde que tá as referências? Bibliografia. Isso aqui você coloca na última página, por exemplo. Aqui, ó, botão, aqui, eu vou inserir agora a bibliografia. Olha lá que massa. Então, ó, conforme Joylan falou em e fulano falou em... Vamos colocar outra referência aqui agora, com o nome de Pedro, né? Pedro, sei lá, tô chutando. Tem um cara na minha base de dados lá que é o Pedro. Falou em tal, olha que legal. Já atualizou aqui embaixo. Ah, professor, eu queria no formato não da I3E, eu quero no estilo ABNT. Ah, então vamos pegar a ABNT da Federal do Rio Grande do Sul. Tá aqui, ó. A ABNT da Federal do Rio Grande do Sul. Vamos pegar, vamos pegar outra formatação, autoria geral de Goiás. Tá aqui, ó. Isso aqui tudo é automático. Vocês estão vendo que está alterando? Eu tenho 2 referências, mas eu quero colocar 3. Então, vem aqui, edita. Vamos colocar agora... vamos falar um outro nome aqui, ó. Adel. Sei lá. Chutei o nome, tá? Esse carinha aqui, ó. Pronto, ok? Ó. Opa! Já temos 3 referências no formato ABNT. Vocês estão vendo que isso facilita? Por quê? Porque isso aqui está linkado
com o meu Mendeley. Todos os artigos estão aqui no Mendeley, ó. Todos esses artigos aqui estão aqui. Eu posso localizar, eu posso separar por tema, ó. Artigos de análise, artigos novos, todos foram publicados esse ano. Opa, os artigos mais novos da minha área que eu encontrei, né? Artigos que patentes que eu tenho aqui, artigos que falam de diversos temas, tem aqui, ó, site, etc. Então, pessoal, isso facilita um monte depois, na hora de vocês escreverem o TCC de vocês, os artigos de vocês usarem um software de gerenciamento bibliográfico, tá? O que eu queria passar para vocês era isso, pessoal. Não sei se tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Eu vou fazer a chamada também já. E aí a gente já pode conversar. Beleza? Ok, Beleza, prof. professora. Eu tenho uma pergunta para o senhor do trabalho anterior, da semana passada. Pode perguntar. Uhum. Então, o formulário, como é que eu sei que as pessoas responderam? Você vê no item de respostas lá dele. Vou aqui, ó. Google Forms. Só consegue ver quem fez o formulário, né, prof? Isso, o dono do formulário consegue ver, tá? Então, olha só. Vamos supor que eu abri um formulário aqui. Ele vai vir aqui, ó. Resposta. Vou aumentar aqui, ó. O dono do formulário consegue vir aqui em respostas e aqui ele visualiza, ó. Todas essas pessoas responderam um formulário que eu fiz, tá? E aqui eu consigo ver todas as respostas deles. Eu consigo... Resumo das respostas, tá aqui, ó. Resumo de todas as respostas. Por exemplo, quem utilizará o sistema de gestão de casos motivadores? 7, 100%, coordenação, aluno... Tipo, tem um monte de gráfico aqui, eu consigo ver. Eu consigo ver as respostas por pessoa, individualmente, né? Por pergunta. Então, tem a primeira pergunta aqui. Todas as respostas dela. Resposta 1, resposta 2, 3, 4, e aí vai. Então, o dono do formulário consegue ver as respostas e baixar respostas. Aqui, ó. Vem aqui, botão direito, fazer o download das respostas no formato CSV. Aí é onde você baixa a resposta, tá? Ah, tá. Daí, depois de respondido, a gente sobe lá no Cigar. Isso, me manda esse arquivinho aqui que você baixar aqui, ó. Cliquei no botão direito, ele baixou um arquivo aqui, ó. É esse que você vai me mandar, tá? E coloca o link do seu formulário também lá no Cigar. Ah, tá. Obrigada, professor. Beleza. Mas a pessoa que fez o formulário, ela não consegue compartilhar as respostas? Consegue. Você Outra consegue pessoa compartilhar o no formulário com outras pessoas para editar também, tá? Consegue? Consegue, você consegue compartilhar. Profe, vou pegar vacina agora, vou sair. Tudo bem, eu vou, ó, adicionar colaboradores, é onde você adiciona os... Obrigado. Para editar, tá? E aí a gente continua conversando. Vamos lá. Vamos ver quem está aqui. Alicia, Ana, Creyson e Daniela. Alicia, Ana, Creyson e Daniela. Todos estão, perfeito? Esther, Jéssica, Laura, Max e Mayumi. Esther, Fernanda não está, Fernanda não está, Ivone não está, Jéssica está, José não está, Laís não, aí não está. Professor José acabou de sair da vacina. A Laís? José Inciso. Ah, José Inciso, então ele está, beleza. Mayumi, Oscar, Vanessa e Vanessa, beleza. Mayumi, Oscar, Samara não vi, Sâmia não vi, Samuel não vi, Vanessa tá, perfeito. Por enquanto quem está com falta aqui é só Fernanda, as duas Fernandas, Ivone, Laiane, Laís, Samara, Sâmia e Samuel, tá? Pessoal, tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, é isso que eu queria passar para vocês? Tem uma dúvida, prof. Pode falar. Sobre a entrega do formulário. É só um por grupo ou todo mundo tem que submeter? Não, na entrega do formulário aqui no Google, é um por grupo que entrega, e na hora de entregar, vamos visualizar como aluno aqui, que é mais fácil. Na hora de entregar, tá aqui o link, ó, cadê? Entrega da atividade 2, né? Então, aqui você vai colocar o link do formulário. E aqui você vai colocar aquele arquivo que a gente baixou lá do formulário, tá? Que é as respostas no anexo. Ok, no arquivo anexo. professor 1, né? Ok, obrigado. Tá? E aí é o seguinte, se quiser colocar aqui também os nomes dos integrantes, facilita também. Ok, professor. Tá? É interessante ter lá no formulário o nome dos integrantes. Tá? Eu tinha pedido para estar lá, mas pode colocar aqui também, beleza?
Professor, quando a gente olha lá no Siga Minhas Atividades, tem uma notificação lá que está em vermelho, fica assustando a gente, sabe? Que é uma que você deixou cadastrada de entregar atividades 1 e 2. Eu não sei se tem que descadastrar depois. Não sei, hein? Eu acho que aquilo lá é só prova. Eu acho que o SIGA obriga a gente a cadastrar 2 avaliações para a gente poder fechar o plano de ensino, pelo menos. Ah, você está logo com 3, você está com a 1 sozinho, com a 2 sozinho e essa dupla. Tudo bem, tranquilo. Pois é. Aqui eu separei para facilitar o envio de vocês aí, porque vai ter uma atividade individual, né? E a segunda é em grupo. Então aí facilita. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida mais? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e vai ficar disponível para vocês. Ok, professor, obrigada. Valeu, então, pessoal. Se ninguém tiver mais uma dúvida, a gente vai encerrar por aqui, então. Gracias, profesor. Muy genial todo. Tá certo. Beleza. A Laiane, né, me pediram para avisar aqui na frequência, eu vou atualizar a frequência dela. Pessoal, é isso aí. Sendo dúvida, vocês me conversem comigo e tal. E podem me chamar a qualquer momento, beleza? Ok, prof, até mais. Então tá, boa semana a todos aí, tudo de bom. Eu vou disponibilizar essa aula também para vocês aí. Até, professor. Bom final de semana. Valeu, tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.